33ª rodada do Campeonato Brasileiro, reta final do Brasileirão, mais um grande desafio para o Fluminense na competição. E que desafio, que jogo difícil, que jogo complicado. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, 4 da tarde. Uma rodada que começou maravilhosamente bem para o Fluminense. Resultados muito bons. A gente vai falar disso aqui agora, tentar projetar aqui o que o Zubeldia vai fazer no jogo de hoje, qual a melhor estratégia, qual a melhor formação, qual a melhor escalação, a partir de agora, absolutamente tudo de Cruzeiro e Fluminense aqui no canal do Lessa, bora de pré-jogo. A gente já sabia que a vida seria bastante complicada neste momento da competição. Assim como foi na volta da Copa do Mundo, o Fluminense teve essa sequência contra os líderes do campeonato e naquele momento acabou perdendo todos os jogos. O Mirassol a partida acabou sendo adiada e o Fluminense também perdeu. Pelo menos a sequência já começou diferente. O Flu conseguiu fazer o dever de casa contra o Mirassol, venceu o quarto colocado e agora enfrenta o Cruzeiro, um time muito regular neste campeonato, acabou perdendo alguns pontos recentemente, tropeçando, empatando, não perdeu, mas empatou nessas últimas partidas, e aí se distanciou um pouquinho da briga pelo título. Mas até pouquíssimo tempo atrás, o Cruzeiro realmente sonhava ainda com o título da competição, matematicamente ainda é possível, mas na prática é bastante improvável que realmente tenha chance. Não é por isso, evidentemente, que o Cruzeiro vai afrouxar neste momento. Cara, o desafio do Fluminense é tão complicado hoje que estava olhando o retrospecto aqui do Cruzeiro, são 7 jogos sem perder. Das últimas 15 partidas, o Fluminense só perdeu um jogo. Apenas um jogo. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. A última derrota no Mineirão foi em agosto para o Santos. E olha só, para o Santos. Mas como isso? Pois é. A minha esperança está nisso hoje. A minha esperança está num dia ruim do Cruzeiro, em finalmente um dia bom do Fluminense, um jogo competitivo do Fluminense, para a gente conseguir pontuar aqui. Porque o futebol permite esse tipo de coisa. O Cruzeiro já tropeçou recentemente, como eu disse, não perdeu, mas empatou. E tomara que o Fluminense esteja pronto para fazer um jogo decente e tentar aproveitar se os caras não estiverem inspirados. E se estiverem, vai ser um jogo extremamente difícil, como a gente já sabia que seria de qualquer jeito. E aí, o que anima também é olhar para a tabela do Brasileirão, que eu vou colocar na tela aí para vocês. Tivemos ontem 4 partidas, o Atlético Mineiro engatando em uma sequência no campeonato, venceu mais uma e já chegou ali a 43 pontos o Atlético. Uma sequência não faz dentro de um campeonato equilibrado, né? Os últimos 5 jogos, o Atlético perdeu só 1, 3 vitórias e um empate, e já chegou ali com 43 pontos. O Sport pode ser rebaixado hoje, inclusive. O Vasco tomou mais uma dentro de casa pro Juventude, o penúltimo colocado. Mais uma derrota do Vasco, se não me engano, são isso mesmo, 3 derrotas consecutivas do Vasco. E dá para dizer que o Vasco não briga mais com o Fluminense, tá? Para o Vasco brigar, tem que fazer um campeonato perfeito. Tem que ganhar todos os jogos, basicamente. Se o Fluminense vence mais uma em casa, tem que ganhar todos os jogos. O Vasco não briga mais com o Fluminense por essa vaga, como a gente imaginava que fosse acontecer. Por isso eu falo, cara, é uma loucura. O campeonato muda semana a semana. Se ganhou 2 jogos, você tá no céu, você perdeu 2, você tá nas trevas. É assim. O Inter estava ganhando o Bahia. Outro resultado que foi bom, poderia ter sido melhor. O Inter abriu 2-0, estava jogando bem, depois de muito tempo, acabou o Bahia fazendo um golzinho no final, empatou o jogo. Mas, enfim, tropeçou ali. E o São Paulo perdeu em casa, na Vila Belmiro, mas, enfim, como mandante, perdeu para o Bragantino. Outro resultado espetacular. E aí, diante disso, é o seguinte, o São Paulo está a 5 pontos do Fluminense neste momento. E com 3 vitórias a menos. Então isso quer dizer o seguinte, se o Fluminense vencer o Bahia e o São Paulo em casa, e depois perder todos os outros jogos, fica impossível o São Paulo passar.
A conta é basicamente essa. E vou dizer mais, só ganhando o São Paulo dentro de casa, o São Paulo já não vai chegar numa pontuação para chegar a 56 pontos, teria que praticamente ganhar também todas as outras partidas. Esse resultado do São Paulo foi muito importante. Agora, como eu falei, a maior ameaça aí parece que pode ser o Atlético Mineiro, porque tem um jogo a menos. Então, se o Fluminense ganhar do São Paulo e do Bahia e perder o restante, o Galo poderia fazer 14 pontos em 6 jogos. Mas se vencer a Sul-Americana, veja bem, se o Atlético passa o Fluminense, mas vence a Sul-Americana, abre mais uma vaga. Então isso também é bom. Ou seja, o Atlético é uma ameaça, mas pode até não ser, mesmo ultrapassando o Fluminense, mas claro, se ganhar a Sul-Americana, né? E aí o Vasco foi o que eu falei, o Vasco tá muito fora da briga, o mesmo vale para o Bragantino, o mesmo vale para o Corinthians, teria que ganhar 5 em 6 jogos ou ganhar todos os jogos, se o Fluminense apenas fazer o seu dever de casa. Então ficou uma situação muito interessante em termos de tabela, para a gente olhar para baixo com uma distância razoável e mirar também quem está ali acima. O Botafogo pega o Vitória. O Bahia, se o Fluminense ganhasse hoje, empataria com o Bahia na 5ª posição. Olha só que loucura, cara. É claro, é difícil, é complicado, mas no momento a diferença é de 3 pontos. Jogos de hoje para fechar a rodada: Corinthians e Ceará, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. São jogos que vão fechar a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você imagina, cara, fico só pensando, cara, imagina uma vitória hoje, pelo amor de Deus, aquela inesperada, sofrida, gol cagado, pênalti, qualquer coisa. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos um passo de cada vez, né? A gente tem que colocar os pés no chão. Sabemos que a campanha do Fluminense fora de casa é muito ruim. O Zubeldia só ganhou em casa. Fora não conseguiu ainda. Então, é claro que é uma coisa que ele deseja fazer, que é ganhar uma partida longe do Maracanã. Mas eu, sinceramente, num jogo como esse, eu não espero muita coisa. Eu queria hoje, sendo bem honesto com vocês, de coração, mesmo que viesse uma derrota, mas que o Fluminense competisse, que entrasse para jogar, que a gente pudesse analisar um jogo em que não só uma equipe jogou, mas as duas equipes jogaram, as duas equipes tentaram jogar. Eu falei nessas derrotas principalmente Ceará e Vasco, que a gente não tinha condição de analisar um jogo, porque o Fluminense não jogou, porque o Fluminense abdicou do jogo, porque não conseguiu jogar, porque teve uma atuação técnica e de postura também, como time, simplesmente inaceitável. Então, assim, eu espero não ver isso em campo hoje, espero ver um time dedicado, um time aplicado, um time concentrado, brigando por cada bola, por cada disputa. E aí, se perder para o time que hoje é o 3º colocado, que faz uma grande competição, beleza, é do jogo. Mas que a gente veja transpiração, alma, vontade realmente de estar ali e pelo menos lutar. O que vai acontecer em termos de resultado, a gente não tem como prever. Então, eu quero poder hoje, ao fim da partida, analisar um jogo de futebol, analisar um bom jogo de futebol, analisar duas equipes que entraram em campo para conquistar os 3 pontos. É o que eu peço do time do Fluminense hoje. Creio que seja aquilo que o torcedor também deseja ver. É claro que todo mundo quer vencer, quer ganhar, quer conquistar os 3 pontos. Mas quando você vê brio, quando você vê sangue nos olhos, vontade, é muito mais fácil aceitar e compreender uma derrota quando o time tem uma postura que não condiz com o tamanho do Fluminense, quando abdica do jogo, quando se mostra incapaz de fazer e de cumprir as coisas mais básicas dentro de uma partida de futebol, que é algo que o Fluminense não conseguiu fazer nesses jogos que a gente citou. Tem outra coisa que joga a favor também, o retrospecto contra o Cruzeiro é muito bom, né? A gente tem no histórico 90 jogos, 40 vitórias do Fluminense, 22 empates e 28 derrotas. A vantagem é bem significativa, nos últimos 12 jogos também, o Fluminense perdeu 3, mas ganhou pelo menos 6, com outros 3 empates. A última partida foi aquela derrota no Maracanã, no primeiro turno.
no Mineirão, a última vitória foi lá em 2023. Acho que vocês vão lembrar desse jogo, né? Aquele 2-0, gol de Ganso, gol de Germancano, aquele ano mágico. Um grande jogo, por sinal, no Mineirão. Vamos à provável escalação sempre com a parceria da KTO aqui no canal do Lessa. Eu já usei minha chance extra nessa semana, mas se você não utilizou ainda, vai lá na KTO, na aba promoções, chance extra, seleciona lá e aí você vai ter a chance de, caso acabe perdendo uma aposta, sei lá, R$10 na vitória do Fluminense, perdeu, a KTO vai te dar uma nova chance em crédito de aposta, vai te devolver esses R$10 em crédito de aposta, em aposta grátis, você pode fazer uma nova entrada. Agora, eu quis colocar R$25. Beleza, se você perder, a KTO também vai te devolver, mais os mesmos R$10, tá? Então eu fui lá, montei a minha combinada para esse final de semana e coloquei a vitória do Corinthians sobre o Ceará, porque o Ceará fora de casa geralmente vai mal, o Corinthians dentro de casa tem ali a sua força. Um chute do Acosta. É um jogo muito difícil para o Fluminense. Tô indo aqui para você não arriscar muito, para não arriscar muito. Um chute do Acosta que pode finalizar hoje. Não precisa ser nem no gol, tá? Total de gols do Palmeiras, um gol do Palmeiras contra o Mirassol. Nem ganhar, um gol do Palmeiras. E um gol do Botafogo contra o Vitória, isso dá odd 3,50 ali com o ganho aumentado. R$10, pode me voltar 34. No meu caso, eu não tenho a chance extra, mas você participando da chance extra, se perder, a KTO, como eu disse, devolve para você esses R$10. Então, tá aí a minha sugestão para a rodada. A última deu bom para mim. Você pode ir lá na KTO, tá aqui embaixo o link para você criar a sua conta. Se você não tiver a sua conta, crie lá. Cara, ajude demais, é um momento muito importante para a galera chegar junto lá com a gente, demonstrar apoio, mostrar que realmente vocês acreditam no nosso trabalho e nas nossas indicações também, e a KTO vai reconhecer no final do ano, renovando para o ano que vem a gente seguir nessa cobertura. Sempre com responsabilidade para maiores de 18 anos. Vamos lá. Provável escalação do Flu aqui. Ganso, Manuel e Cano seguem fora, né? Lesionados, estão se recuperando. Ganso já está na transição, deve voltar após a data FIFA. Lavega e Riquelme viajaram e estão aqui com a delegação, tá? Dá para dizer que são novidades. Ignacio voltando, depois de cumprir suspensão. Infelizmente, Martinelli está fora, levou o terceiro amarelo, está suspenso, um desfalque muito pesado. E aí a dúvida é, ele vai com o Bernal? Vamos colocar na tela aí a provável escalação do Flu, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Everaldo. Deve ser esse o Fluminense? Deve. Não consegui, dessa vez, mais detalhes sobre a escalação. Talvez consiga antes do jogo, vamos ver. O Zubeldia não gosta de revelar a escalação em véspera de jogo, então por isso às vezes é mais difícil descobrir. Eu estou indo aqui por uma tendência natural. O Bernal vem sendo escolhido por ele. Jogo fora de casa, o Cruzeiro com um time muito forte, vai pressionar o Fluminense, vai dificultar a vida do Fluminense. Acho que ele vai optar por um jogador mais posicional ali na cabeça de área, segurando um pouco mais o Bernal e dando mais um pouco de liberdade para o Hércules sair. Na zaga, não descarto uma mudança, entrando o Ignacio no lugar do Freitas. Por quê? Na última semana, no Jornada, o Rafael Siqueira apurou uma informação dizendo que o Zubeldia tinha a intenção de escalar o Ignacio como titular diante do Mirassol. E ele acabou expulso contra o Ceará. Então, é uma ideia que já vem sendo discutida pela comissão técnica e eu não descarto o Ignacio entrando no lugar do Freitas, tá? Pode ser uma mudança. Na frente, o Everaldo, acho que para o jogo de hoje, ele não vai mudar. Creio que ele vai manter o Everaldo, vai tentar lhe dar uma sequência, apesar da atuação irregular que ele teve, com bons lances péssimos diante do Mirassol, mas creio que ele vai dar mais uma chance ali para o Everaldo. E manter a estrutura do time. Diante de um time tão forte, seria o ideal mudar a formação?
Escalar 3 zagueiros, coisa que ele não usou. Na verdade, ele não usou nem 3 zagueiros, nem 3 volantes até agora. Nesses 10 jogos, essa vem sendo a escalação padrão, a formação padrão utilizada pelo Zubeldia, e ele não vem abrindo mão disso, não abriu mão disso até agora. E não creio que ele vai fazer num jogo desse nível. Imagino eu, me surpreenderia bastante. Nonato poderia ser uma opção em vez do Bernal? Até poderia, mas seria uma opção um pouco mais arriscada. O Nonato é um jogador, né, de um pouco mais saída, não é aquele primeiro volante clássico. E eu tentei entrevistar o Nonato aqui na chegada em Belo Horizonte. Ele falou: não estou jogando e tal. Então, ou seja, não acho que ele vai jogar amanhã pelo jeito. Pelo que ele falou, ele não vai jogar. A outra opção seria o Otávio. E aí, Otávio e Bernal, amigo, né, convenhamos, não sei se faz tanta diferença assim. Torcer para o Bernal estar num bom dia. Acho que ele vai começar jogando. Torcer para que ele esteja num bom dia e faça um bom jogo, um jogo seguro. Que é um jogador que realmente não entregou nem perto daquilo que se esperava e que também vem oscilando bastante, né, quando tem chance. No mais, acho que é isso. A gente não tiver nenhuma surpresa de última hora, deve ser esse o Fluminense para encarar o Cruzeiro. Claro, vai ter que tomar os devidos cuidados defensivos. É um jogo em que o Fluminense pode explorar o contra-ataque, ou pode tentar, pelo menos, explorar o contra-ataque, porque o Cruzeiro vai tentar anular a saída de bola do Fluminense, vai pressionar, vai ter mais volume, vai ter mais posse. Então é aquele tipo de jogo que você tem que tentar ser vertical, tem que tentar chegar o mais rápido possível no gol adversário e aproveitar as chances, que é um grande problema, é um grande defeito desse time, porque não temos centroavante, né? Um jogo como esse não dá para ficar perdendo gol. Um jogo como esse não dá para ficar perdendo oportunidade, porque aí é fatal, não tem jeito. Vai sofrer e provavelmente vai perder. Então, é uma partida difícil, eu não acho impossível, tá longe de ser impossível. É um jogo de futebol, em 90 minutos tudo pode acontecer, né? A gente sabe disso, já vimos acontecer inúmeros resultados inesperados dentro do Campeonato Brasileiro, é super normal e natural isso. Então, eu espero que hoje seja um desses dias. Se o Fluminense jogar com aquela intensidade que a gente sabe que tem condições, com a mínima qualidade que a gente sabe que tem condições, como fez os seus melhores jogos em casa, tem como competir, tem como brigar. E aí, como eu disse antes, o resultado, enfim, a gente não controla. O que dá para controlar é empenho, é dedicação, é raça, é vontade, é concentração. Isso aí dá para controlar. Eu espero que eles consigam entregar isso hoje diante desse time forte do Leonardo Jardim. Ontem, na chegada aqui em Belo Horizonte, o ídolo Fábio falou com a gente. Ele que foi... tinha vários torcedores do Cruzeiro esperando para receber aqui o Fábio, impressionante. O cara que consegue ser ídolo de 2 clubes desse tamanho. Ele falou rapidinho com a gente sobre esse jogo. Quem não assistiu no vídeo de ontem, pode assistir agora rapidinho, é bem curtinho. Exato, a gente vem em busca dessa vitória fora de casa, né? E a gente sabe da importância, pela dificuldade que é o jogo, né? Com uma grande equipe que vem vivendo um grande momento dentro da competição também. Uma equipe consistente, de qualidade, aliado ao estádio, que com certeza vai ter uma grande quantidade de torcedor, né? Então o jogo se torna mais importante, mais difícil ainda. Mas a gente vem trabalhando bastante para que a gente possa alcançar essa primeira vitória e fé em Deus que a gente possa fazer um bom jogo amanhã, consistente, dedicado e entregando tudo que é necessário para sair com a vitória. E agora, para falar um pouquinho do Cruzeiro, as principais notícias da Raposa, eu vou chamar hoje participação dupla, hein? Olha que honra, Guilherme da Rádio 98 FM, grande parceiro que está aqui, e o Samuel Venâncio, Samuca, que tem um grande canal de Cruzeiro, o maior canal de cobertura de Cruzeiro. Sempre a gente está aqui em contato, trocando ideia, apuração, e ele me dá a honra também de participar aqui do nosso pré-jogo com as informações do Cruzeiro. Fala aí, galera. Fala aí, grande Lessa, tudo bem? Um prazer falar com você, com todos os seus espectadores aqui no YouTube. Pois é, um Cruzeiro que vem aí com uma retomada, né? Com uma boa campanha. O time deu uma oscilada, estava ali pertinho de Flamengo e Palmeiras nessa briga pelo título. Ficou um pouquinho distante com os jogos a menos aí que tem Palmeiras e Flamengo, mas é um Cruzeiro que está muito perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. É um Cruzeiro que vem com uma grande campanha em casa, é um dos principais aí mandantes desta Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Mineirão cheio, com mais de 55 mil torcedores esperados. Não tem o Lucas Silva, volante, está suspenso pelo 3º cartão amarelo.
mas tem aí Caio Jorge, artilheiro, né, do Brasileirão, tem o Matheus Pereira jogando muita bola, tem o Arroio, que é um equatoriano que o Cruzeiro trouxe e tem sido um diferencial neste ataque. Ele ontem até não tinha treinado, hoje treinou normalmente e vai para o jogo. E um time provável com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, o Eduardo, ex-Botafogo, pode ser o substituto do Lucas Silva no meio campo, Christian, Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. É esse o provável Cruzeiro. Valeu, meu amigo. Um abraço aí, tamo junto. Tudo bem, Vitor? Um abraço para você, para quem nos acompanha. Pois é, para a gente falar desse Cruzeiro que recebe o Fluminense do Mineirão, Cruzeiro que é muito forte no Gigante da Pampulha. Para se ter uma ideia, apenas 4 equipes não perderam para a Raposa jogando no Mineirão no Campeonato Brasileiro. O Atlético no clássico do primeiro turno, 0-0. O Ceará, que venceu de virada, foi a primeira derrota do Cruzeiro em casa. O Santos também venceu de virada também por 2-1 na última partida do primeiro turno, e no retorno o empate por 1-1 diante do Lanterna Sport. Então uma campanha muito sólida, muito regular em casa. Lembrando que o Cruzeiro também fez uma partida no primeiro turno com o Vasco no Parque do Sabiá em Uberlândia, venceu por 1-0. Então um time que está nas mãos do Leonardo Jardim, ele comanda bastante, é o maestro dessa equipe. Então o Cruzeiro vem dando do trabalho no Campeonato Brasileiro, está em terceiro, né, a 5 pontos do líder Palmeiras. Palmeiras tem um jogo a menos, o Cruzeiro vai dar aquela secada na rodada e também no jogo adiado do meio de semana, que é um clássico com o Santos. Talvez o Palmeiras possa tropeçar, amanhã o Palmeiras pega o Mirassol, e o Cruzeiro tentando fazer o dever de casa para tentar se aproximar da liderança. Já diminuiu a distância para o Flamengo, que é o vice-líder, para 2 pontos. Casa cheia no Mineirão, Cruzeiro espera um público superior a 55 mil torcedores, assim como aconteceu na última partida, que foi o 3-1 para cima do Vitória, que o público foi superior a 59 mil torcedores. Cruzeiro que nesse ano já levou mais de 1 milhão de torcedores como mandante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Valeu, Guilherme, valeu, Samuca, um abraço, irmão, tamo junto sempre aí, precisando também, só chamar, viu? A arbitragem de hoje é de Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado pela Leila Nayara Moreira da Cruz e pelo Francisco Chaves Bezerra Júnior. Ele que é de Pernambuco. E o VAR vai ser o Wagner Hilwey. Então aí, Wagner Hilwey, de novo ele, árbitro horroroso. Cara, o Rodrigo José Pereira de Lima apitou aquele jogo contra o Mirassol, lá em São Paulo, anulando aquele gol, que a gente contestou bastante. O VAR chamou, ele foi lá e anulou o gol, viu aquela falta com o cara caindo, já estava caindo, deu aquela falta e anulou o gol do Fluminense, que naquele momento saía na frente. Uma arbitragem, né, que não foi boa na minha opinião e para mim errou nesse lance. Ele já apitou esse ano também vitória sobre o Internacional 2-1, vitória sobre o Vasco 2-1 no primeiro turno, vitória sobre o Corinthians fora de casa, aí derrota para o Fortaleza lá na estreia do Brasileirão. Então, assim, são 5 jogos, 3 derrotas, 3 vitórias, 2 derrotas. Ao todo são 8 jogos com 5 vitórias do Fluminense, nenhum empate e 3 derrotas. A última atuação não foi boa. Tomara que hoje ele possa fazer um bom trabalho, um trabalho decente e não prejudicar o Fluminense de preferência aqui no Mineirão. Transmissão da Globo e do Premier, bola rolando às 4 da tarde, às 2, a gente ao vivo, nossa equipe do Jornada, direto aqui do Mineirão, como sempre, lado a lado com o Flu. Então deixe a transmissão, assista lá o jogo, mas deixe a transmissão em áudio com a gente, transmissão de quem entende de Fluminense. Vamos para mais uma, fora de casa, buscar esse jogo difícil, buscar pontos aqui em Belo Horizonte, e a gente se encontra mais tarde, a partir das 2, aqui no canal do Lessa e lá no Jornada. Um abraço, tamo junto, valeu, galera.